Olá, começando agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos entender a importância do pré-natal. E para me ajudar nesse bate-papo e também tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, eu recebo a doutora Naira Scartesini Sena, que é ginecologista e obstetra. Doutora Naira, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigada pela presença. Obrigada, Amanda. Um prazer estar aqui com vocês. Doutora, queria que a senhora começasse esclarecendo para a gente o que é o pré-natal e por que que ele é tão importante para gestantes. Joia. O pré-natal é o acompanhamento da grávida durante toda a gravidez. Então, uma vez que ela descobre que ela está grávida, ela tem que começar a fazer o acompanhamento médico com uma ginecologista e obstetra no pré-natal. E as consultas, a periodicidade das consultas vai depender da fase da gestação em que essa mulher está e também da gravidade da gestação dela. Se ela tem algum problema de saúde, que ela já tinha antes ou que ela adquiriu, desenvolveu durante a gestação. E a fase da gestação, como eu já falei, isso vai ditar a periodicidade entre as consultas. A gente brinca na medicina que ninguém tem alta do pré-natal. Essa alta acontece por demanda do bebê, quando o bebê nasce. Então, essas consultas têm que ser agendadas, mesmo naquela fase final, que a gente imagine que na próxima consulta a paciente pode ser que não venha, porque o bebê já vai ter nascido, mas essa programação tem que acontecer porque é essencial para o acompanhamento de saúde da mulher durante a fase da gestação. Muito interessante isso que a senhora falou, que ninguém tem alta do pré-natal. E pensando justamente nesse acompanhamento que é feito não só do bebê, mas também da mãe, o pré-natal pode, de alguma forma, doutora, evitar partos prematuros ou até identificar problemas que podem fazer com que esse bebê chegue um pouco antes do esperado? Claro que sim. Quando a gente faz os exames periódicos do pré-natal, já determinados segundo o Ministério da Saúde, esses exames são justamente no intuito de identificar alguma alteração precocemente e poder tratá-la para prevenir que ela se complique e resulte, por exemplo, no que você falou de prematuro. Existe uma medida que a gente faz no ultrassom do colo do útero, em um intervalo específico de semanas, que vai justamente me dizer se o colo do útero dessa paciente está dentro da medida correta ou um pouco mais curto, e se eu preciso instituir alguma medida de prevenção com medicamento ou com o próprio comportamento da paciente para evitar que ela tenha o parto prematuro. Então, essa medida do colo, que foi o exemplo que eu dei, ela prediz se essa mulher tem uma maior chance de ter parto prematuro ou não. Aí a gente consegue ver no detalhe como o pré-natal é importante e como ele pode evitar complicações maiores. Doutora, ainda dentro dessa questão dos prematuros, queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor, a partir de que momento o bebê é considerado prematuro e quais são os cuidados necessários com essa criança que chegou antes do esperado, quais são os riscos, né, que esse nascimento, quando a gestação não está totalmente completa, vamos dizer assim, quais são os riscos que essa criança pode ter? Eu vou inverter a sua pergunta porque eu acho que vai ficar mais fácil para os espectadores raciocinarem. Então, a partir de quando o bebê está pronto para nascer? O bebê está pronto para nascer a partir de 37 semanas. E aqui, fazendo um parênteses, toda grávida tem que aprender a pensar em semanas, né? Quem pensa em meses é a revista, o programa de fofoca, a sua tia-avó que vai perguntar com quantos meses que você está de gestação, mas a grávida precisa aprender a pensar em semanas, tanto para entender exatamente o melhor momento para fazer cada tipo de exame, quanto para entender quando que é o momento desse bebê nascer, dentro do esperado. Então, a partir de 37 semanas de gestação, esse bebê já está pronto para nascer. Se ele nasce antes disso, ele é considerado um prematuro. E daí a gente tem que individualizar caso a caso, porque se ele nasce com 30 semanas, próximo do momento dele já estar pronto para nascer, os riscos inerentes da prematuridade são menores. Agora, se esse bebê nasce em 28 semanas, tinha um tempo longo ainda para ele continuar se desenvolvendo. Os riscos da prematuridade são maiores. Quais são esses riscos? Consegui citar aqui alguns deles porque é uma gama gigantesca. Mas, por exemplo, um bebê muito prematuro que não conseguiu ganhar peso dentro da barriga da mãe,
tem a camadinha de gordura que mantém a temperatura dele. E assim ele não consegue prevenir que ele fique hipotérmico. Os bebezinhos prematuros geralmente entram naqueles cubinhos, naquelas incubadoras de acrílico, justamente para que eles não fiquem sensíveis a essa mudança de temperatura. Um outro problema comum é que um bebezinho prematuro, e daí vai depender do estágio de prematuridade, como a gente disse, ele pode não conseguir engolir, deglutir, ou ele pode não conseguir digerir aquele leite que ele vai tomar, justamente porque o intestino dele ainda não foi completamente formado, ainda é imaturo. Ele pode ter alterações de formação, porque afinal de contas o bebê está lá pelo menos 37 semanas dentro da barriga da mãe para ir desenvolvendo todos os órgãos. Então ele pode nascer com esses órgãos ainda não completamente desenvolvidos. E talvez a maior dificuldade da prematuridade seja com relação ao pulmão. Porque conforme esse bebê vai desenvolvendo o pulmão, ele vai criando estrutura para que esse pulmão consiga interpretar, utilizar o oxigênio do ar que a gente respira. Porque vamos lembrar, o bebê vive lá dentro da barriga, imerso em líquido. Então, quando esse bebê é muito prematuro, às vezes o pulmão é a maior dificuldade da gente conseguir mantê-lo entre nós, justamente pela não capacidade desse pulmão em conseguir receber o ar ambiente, extrair o oxigênio e jogar o gás carbônico para fora. Então, eu citei aqui algumas dificuldades que um prematuro pode ter, mas a principal delas é sempre relacionada à função respiratória. Doutora, devido à pandemia, né, muito tem se falado sobre as grávidas que têm comorbidades, né? Então, diabetes, pressão alta. Nesses casos, a chance do bebê nascer prematuro pode ser maior? É possível estabelecer alguma relação entre as gestantes que têm esses problemas que eu citei com essa questão do desenvolvimento não se completar, como a senhora falou, e desse bebê chegar antes? É possível, doutora? Sim, vamos entender por que diabetes e pressão alta têm um risco maior de prematuridade. Daí depois vocês vão entender que o Covid chega como do bolo, né? O bolo já está montado, ele só completa a dificuldade ali do processo. Então, na diabetes, essa mãe tem o bebê morando dentro da barriga dela num ambiente hiperglicêmico, num ambiente mais doce. Esse bebê tende a crescer além do esperado para aquela fase. São aqueles bebês que no termo médico a gente chama de macrossômicos. Em geral, nascem com mais de 4 quilos. E, às vezes, na ignorância, a pessoa pode falar, nossa, já nasceu criado, né, com mais de 4 quilos. Mas isso é muito ruim, porque, na verdade, é um hiperestímulo, ele não deveria ter todo esse peso, e assim ele tem mais dificuldade, depois que ele nasce, para controlar a glicemia dele próprio, porque ele vivia num ambiente desregulado de açúcar. E daí, esse bebê, por ser maior do que se espera nessa fase, distende o útero mais, então o útero fica mais esticado e tende a contrair antes do tempo. Porque se eu estico muito o útero, o que ele vai fazer reativamente? Contrair. Então, bebês macrossômicos, com mais líquido do que o necessário, que são complicações comuns no diabetes sem assistência, sem controle, são um fator de risco para a prematuridade, para que ele nasça antes da hora. Apesar de parecer mais velho por ser mais pesado, ele segue tendo os órgãos internos no mesmo estágio de desenvolvimento da prematuridade, como a gente falou. Na pressão alta, o raciocínio é o oposto. Essa mãe que desenvolve pressão alta durante a gravidez ou que já tem pressão alta de antes da gravidez, ela começa a ter alterações de trocas de oxigênio para esse bebê, nas trocas vasculares, sabe? O sangue da mãe que alimenta o bebê com nutrientes e com oxigênio, essas trocas podem ficar prejudicadas por conta das complicações da pressão alta. E por isso esse bebê começa a ter uma restrição de crescimento. Ele passa a ser menor do que o esperado para aquela fase. Ele passa a precisar de mais nutrientes e oxigênio e não conseguir receber. E daí, às vezes, esse parto acontece prematuramente como uma forma de salvar esse bebê das complicações de pressão que já se estabeleceram naquele ambiente do útero. Então, diabetes e pressão alta são fatores de risco para a prematuridade. Agora, quando a gente junta o Covid aí, como eu falei, chegou a cereja do bolo, né? Porque a gente já sabe que o Covid, pensando na população em geral,
é mais agressivo com pacientes obesos, diabéticos, hipertensos. Então, naturalmente, na grávida, que tem ali toda outra preocupação da outra vida dentro do útero, isso vai trazer, vai só potencializar as complicações possíveis. Doutora, aí falando um pouco mais sobre essa questão dos cuidados com os bebês, recentemente, né, tem se falado muito sobre o teste do pezinho, até porque, né, a gente vê aí a chegada de uma lei que permite a ampliação das doenças que podem ser diagnosticadas com esse exame. Então, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é o teste do pezinho e qual é o momento ideal para que ele seja realizado. O teste do pezinho é um exame que já era lei antes dessa ampliação. Então, antes, ele diagnosticava 6 doenças, erros inatos do metabolismo. Claro que no sistema privado já existia essa possibilidade, sob demanda da paciente, ou se o convênio da paciente permitia, de fazer esses exames a mais, né? E agora, pelo SUS, foi-se autorizado, via lei, essa ampliação do teste do pezinho. Então, agora ele identifica 53 doenças. Muitas delas são doenças muito raras, porém muito agressivas no desenvolvimento do bebê. E todas essas doenças, esse bebê nasce perfeitinho, então você não imagina, não consegue inferir que ele possa ter uma complicação que vá se desenvolver mais à frente. Essa é a grande importância do teste do pezinho. Ele deve ser colhido sempre ainda durante a internação da mãe, a partir de 49 horas de vida do bebê. Quer dizer, depois que esse bebê tem 2 dias de vida completos, ele pode colher o teste do pezinho. E daí até o 5º dia de vida do bebê. Mas isso é sempre um fluxo nas maternidades, né? Já é uma rotina, essa coleta a partir das 49 horas de vida do bebê. E esse resultado vai trazer a possibilidade do diagnóstico, nem sempre a comprovação, mas aí é o gatilho para a gente falar, vamos investigar melhor essa determinada doença que pode ser que esse bebê tenha. Então, a grande importância dessa ampliação é a gente poder ampliar o diagnóstico de doenças raras, mas com evoluções. Doutora, queria até que a senhora explicasse, assim, de modo prático, como é feito o teste do pezinho, porque muitas pessoas ainda não entendem, não sabem como é feito. Então, eu queria que a senhora explicasse como ele é feito na prática, né? Então, a que procedimento, vamos dizer assim, o bebê é submetido e por que ele consegue identificar essas doenças, como a senhora citou, até doenças raras, né? O teste do pezinho é feito no pezinho do bebê. Então, a gente pega aquela partezinha gordinha do calcanhar e faz um furinho ali. Como fazendo um comparativo, aqueles pacientes diabéticos que fazem o furinho na ponta do dedo para colher uma gota de sangue, é exatamente essa mesma lógica. A gente faz um furinho, só que o dedo do bebê é muito fininho, muito delicado. Então a gente usa o calcanhar do pé, que é um pouco mais grosso, mais resistente, mais largo, mais vascularizado. E daí a gente colhe uma gotinha do sangue que vai ser avaliada. E são todos testes laboratoriais, né? Então, com essa gotinha do sangue, você vai pesquisar cada uma dessas alterações laboratorialmente. A máquina do laboratório vai fazer essa leitura para conseguir dar esse diagnóstico de qualquer uma dessas doenças, mesmo que raras, mas tão importantes. E até para reforçar essa necessidade da realização do teste, queria, doutora, que a senhora exemplificasse algumas das doenças que podem ser identificadas com o exame e do quanto isso ajuda na investigação precoce e até dar para essa criança uma boa qualidade de vida, já começar esse acompanhamento o mais cedo possível. Sim, muitas vezes esse tratamento e permitir que essa criança, em alguns tipos de doença, tenha uma vida normal, simplesmente usando determinada medicação e evitando determinado tipo de comportamento. Mas os nomes das doenças são todos muito complicados, então a gente pode diagnosticar hipotireoidismo, hiperplasia adrenal congênita, AME, mas o importante é que são doenças
tão graves no desenvolver do bebê, que ainda não consegue verbalizar, contar o que ele está sentindo. Então, quando elas se manifestam, a gente espera que essa doença se manifeste para fazer o diagnóstico, esses bebês já têm um avançar, diferente do adulto, que começa a sentir alguma coisa de diferente no corpo e consegue verbalizar, consegue contar para alguém. Na criança, não. Então, se a gente for esperar que as manifestações tomem essa característica para ficarem visíveis, as doenças já vão estar muito avançadas. São doenças sempre que podem alterar na formação, no desenvolvimento cardíaco, no desenvolvimento ósseo, no desenvolvimento pulmonar, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento muscular, na movimentação. Então, elas são muito variadas, 53 doenças na lista mais recente, mas quase todas com evoluções muito dramáticas quando a gente não tem o diagnóstico antecipado. Doutora, a senhora pontuou essa questão de que são doenças que têm aí uma evolução muito dramática e que, consequentemente, vão ter um grande impacto na vida daquela criança. Então, eu queria até que a senhora falasse de um outro ponto que a lei traz sobre a necessidade de informar as mães, os acompanhantes, da necessidade da realização do teste, até como uma forma de, como a senhora colocou, de até olhar não só para o bebê ali naquele momento que nasceu, mas para o evoluir dessa criança que vai, né, se tornar um adolescente, um adulto, e como a senhora bem colocou, algumas doenças podem, né, impactar a vida de modo bem significativo. Vamos entender então como funciona esse fluxo. Essa mãe procurou a maternidade pública ou privada para ganhar o seu bebê via parto normal ou cesárea, nada disso muda a rotina. Esse bebê nasceu, pode ter necessitado ir para a UTI neonatal ou não, ficou com ela no quarto. A partir de 49 horas de vida do bebê, o teste do pezinho será colhido. Uma vez escolhido, esse resultado quase nunca sai durante a internação. Essa mãe vai ter alta com o seu bebê para casa e daí vai ser orientada nessa alta como pegar o resultado desse teste, porque o teste foi colhido, foi para o laboratório, precisa ser processado, interpretado. Então, em geral, esse resultado vai chegar para a primeira consulta do bebê no pediatra, ou segunda consulta, dependendo da periodicidade da avaliação aí. Que acompanha o bebê que vai trazer esse resultado, o que também torna isso muito mais acolhedor para quem tiver algum diagnóstico diferente já ter a condução correta ali do pediatra. Mas lembremos, são todas doenças raras que precisam ter esse holofote, essa importância, porque são agressivas, mas são raras na população. Doutora, a senhora falou sobre essa questão, né, da saída da maternidade, do acompanhamento do bebê da primeira ou da segunda consulta, e o que a gente percebe é até um certo receio das pessoas, até por conta da pandemia, de procurar ajuda médica, de dar sequência aos acompanhamentos da forma que devem ser feitos. Então, eu queria até que a senhora falasse sobre isso com relação às grávidas, da importância de manter o pré-natal, de continuar, né, visitando o médico regularmente, fazendo os exames, mesmo diante da pandemia, porque a gestação ela vai evoluir, independente da pandemia ou não. Então, eu queria que a senhora até trouxesse esse alerta, porque algumas ainda podem ter esse receio, até por conta dessa questão, né, da Covid ser um agravante para a gestação, trazer todo esse risco. Amanda, eu acho que a gente já conseguiu aprender com a pandemia que a gente não vai conseguir mandar ela embora tão rápido. Então, essa reação muito comum lá no começo da pandemia, que era, não, agora eu vou ficar aqui reclusa e vou esperar que essa onda passe, né? Que essa chuva passe, que essa ventania passe. Daí a gente percebeu que não é uma chuva que passa, que é mais permanente do que a gente gostaria. E que para que a gente consiga, de fato, retornar às atividades, vai demorar um pouco mais de tempo. E assim, se a gente extrapolar essa questão do cuidado de saúde para todo mundo, então, para o hipertenso, para a pessoa que está tratando câncer, para o idoso, para a criança, para a gestante, para o bebê, a gente vai entender que não dá para você passar mais de um ano sem fazer o acompanhamento de saúde. Trazendo aí, em particular, ao bebê que nasce,
A gente sabe que a periodicidade de consultas no início, no primeiro ano de vida, é mensal, às vezes até em intervalos menores, quando você precisa acompanhar o ganho de peso ou alguma questão específica do desenvolvimento dessa criança. No pré-natal também serão 37 a 40 semanas de gestação, que as pessoas falam popularmente de 9 meses. Não dá para a gente esperar a pandemia passar e não passar no médico nesse período. É essencial e cada fase da gestação tem uma particularidade. Aqui a gente pode contar com alternativas que vão trazer mais conforto para essa paciente, que pode ser a realidade de alguns e não a de outros, mas vamos considerar isso. Então, ir ao pré-natal tem que ser considerado, então esse acompanhamento tem que acontecer, e se você precisar se deslocar para sua consulta, vá de máscara, higienização das mãos, leve o mínimo de gente possível para ficar na sala de consulta com você, porque quanto menos gente num ambiente com pouca circulação de ar, melhor, e num consultório a gente não pode considerar deixar as janelas, as cortinas abertas, porque é uma exposição para paciente. E uma outra alternativa que é regulamentada pelos conselhos federais e também tem funcionado muito bem, é o teleatendimento. Então, essa paciente pode fazer a consulta dela de pré-natal, como a consulta de acompanhamento da pressão, a consulta para o acompanhamento do câncer, para o acompanhamento do bebê, por interface de um equipamento de vídeo. Assim, o parceiro, o pai, o acompanhante podem estar com você no seu ambiente e a médica vai estar em outro lugar, geograficamente. Assim, a conversa flui com mais tranquilidade, sem esse risco biológico. Ah, mas e o exame físico? Não é essencial? Claro, o exame físico é essencial. Mas a médica, naquele cenário, seja da gestação ou em qualquer outro, vai saber sinalizar para você, paciente, em que momento você precisa fazer o exame físico. Tanto se isso é uma situação de urgência e você precisa procurar o pronto-socorro imediatamente, quanto se dá para a gente esperar para fazer esse exame físico daqui a algumas semanas, ou se ela quer que você faça algum exame laboratorial antes disso. Então, o teleatendimento entrou como uma alternativa muito segura e mais uma forma da gente poder manter o acompanhamento de saúde e não abrir mão dele por conta do momento que a gente vive. Eu acho que o pilar principal para acalmar as ansiedades de uma grávida é um bom acompanhamento médico. Então, se você tiver uma obstetra na qual você confia, para a qual você leva as suas dúvidas e ela esclarece, e você se sente amparada, esse é o mais importante. Você sabe que mesmo que você tenha dúvidas, inseguranças, perguntas, elas vão ser esclarecidas ou elas estão sendo olhadas por alguém. Esse é o ponto mais importante, né? É você ter ali aquela âncora que te dá a segurança. Então, não deixe de fazer seu acompanhamento de saúde, ele é muito importante, tanto para prevenir e entender sobre a vacinação para o Covid, quanto para tratar numa situação de infecção pelo Covid, e não necessariamente ela precisa ser grave, mas ela sempre precisa de acompanhamento, e essa gestante também vai precisar tomar vacina contra o Covid. Então, escolha uma boa obstetra que seja o seu porto seguro para esclarecer as suas dúvidas e para te conduzir, e assim, pelo menos, as ansiedades com saúde vão se amenizar e você vai ter todas as outras em esperar aquela nova que vai chegar. Doutora Naira, muito obrigada pela participação no Alesp Connect de hoje, por trazer tantos esclarecimentos para as mamães, para os papais e para todo mundo, né, que fica ali em volta dessa gestante, para os familiares, que a gente sabe que é um momento que traz muitas dúvidas, gera ansiedade, e diante de tudo isso que nós estamos vivenciando, parece que tudo é potencializado. Muito obrigada pela participação e eu já até deixo aqui o convite aberto, porque falar sobre gestante sempre tem muito assunto para que a senhora volte numa outra oportunidade. Muito obrigada pela presença. Combinado, Amanda. Foi uma delícia conversar e ser um pouquinho dessas dúvidas. Eu espero que tenha sido super proveitoso. Um beijo para vocês. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.